Greve seja discutido um novo calendário. Uma profunda instabilidade de humor que oscila entre a euforia intensa e a depressão. Essa característica é marcante do transtorno bipolar. O tipo mais grave da doença, por exemplo, atinge cerca de 1% da população. Pode até parecer pouco, mas na verdade o transtorno é um tormento para muita gente. E por isso ganha destaque no quadro Saúde em Pauta desta segunda-feira. Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o psiquiatra André Gordilho. Participe com a gente fazendo perguntas pelo telefone 0800 071 5250, lembrando que a sua ligação é gratuita. Doutor André, seja muito bem-vindo aqui, boa tarde. Obrigado, boa tarde a você, todos os telespectadores. Pois é, digamos que essa é a doença daqueles que se consideram ou eu sou 8 ou eu sou 80, é isso, doutor André? Em realidade, você já descreveu, né? Assim, o transtorno bipolar, classicamente, ele é caracterizado por períodos de depressão que se caracterizam por tristeza, desânimo, perda de prazer, perda da libido, enfim, perda de apetite e outros sintomas, e momentos de euforia que se dão, em geral, em momentos separados. Essa euforia, o paciente ele fica com super acelerado, pensamento rápido, às vezes pode cometer gastos excessivos, se meter em situações, ficar mais agressivo, ficar desinibido e se expor a todo tipo de problema. Agora, o que pode causar, na verdade, o transtorno bipolar, né? A causa específica não existe, assim, existe, não se conhece, ou seja, na verdade, a causa é multidisciplinar, existem fatores genéticos, fatores ambientais, fatores sociais. Uma pessoa que tem uma carga genética, ou seja, de um parente de primeiro grau que tem o problema, ele tem mais chance de desenvolver do que quem não tem. Agora, o importante é a gente fazer o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para evitar que essa doença se agrave. Muitas vezes, casos que começam com depressão, que a gente diagnostica como depressão, na verdade são bipolares que ainda não desenvolveram momentos de euforia. Então a gente, quando eu falo, são os psiquiatras e os médicos em geral, tem que ter muito cuidado no diagnóstico correto do transtorno bipolar. E falando nessa questão do diagnóstico, por exemplo, muita gente se considera assim, inclusive tem muitas brincadeiras com relação a isso, mas parece que você é bipolar, enfim, você por conta dessa oscilação de humor, mas eu acho bom, acho interessante que a gente esclareça essa situação para que nem todo mundo deva se considerar, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno bipolar, né, doutor? Porque tem pessoas que têm elementos de personalidade, temperamentos mais fortes, etc. Existem estudos já até, inclusive, colocando assim, aquelas pessoas que têm aquele temperamento muito forte, muito explosivo, já como um subtipo de bipolar, talvez. Mas essas coisas ainda são um pouco controversas. Mas pessoas que têm o problema e que, ou seja, que esse temperamento, ou que esse problema, eventualmente, de ser explosivo, de ser estourado, possa causar danos ou esteja causando problemas à vida da pessoa, ela deve buscar uma ajuda até para ver se tem ou se não tem problema. Como é que ela deve, então, identificar, né? Ela deve partir de que princípio para poder identificar se ela tem ou não um transtorno bipolar, para também procurar um médico em seguida, né? Eu acho que, assim, tudo parte do... isso está me causando algum problema, isso está gerando problemas na minha vida profissional, a minha vida social, a minha vida familiar. Eu estou conseguindo conviver e ter uma vida plena. A partir do momento que o seu temperamento, a sua personalidade, ela começa a ser muito disfuncional, ou que seus familiares percebem, porque também tem esse problema. Quando a pessoa às vezes entra em crise, por exemplo, de euforia, ela não percebe, para ela está tudo ótimo. Então, assim, ela fica rica, fica bonita, pode fazer tudo, o mundo é fácil, e aí gasta o que não tem, dilapida patrimônio familiar. Então a família... E depois, quando ela vê essa realidade que não é tão assim, né? Ela aí volta e entra nesse estágio, digamos, de depressão. Como é que funciona isso, né, doutor André? Porque, em geral, quando o paciente ele entra em crise, principalmente de euforia, incomoda todos que estão à volta, e aí geralmente a família busca essa ajuda mais ativa. E aí vem ao psiquiatra, a gente trata esse paciente com o tratamento medicamentoso, psicoterápico, o que for necessário, estabiliza ele. Muitas vezes o paciente, ao perceber coisas que fez, assim, excessivas, tem dificuldade de lidar com isso, mas isso tudo faz parte do processo do tratamento. Não necessariamente ele vai cair num quadro depressivo. Então o tratamento basicamente tem que ser voltado para a estabilização do humor. O paciente tem que saber que isso é um problema que ele vai carregar durante a vida dele e que ele vai ter que se tratar a vida inteira. É como uma pressão, às vezes uma pressão alta, uma diabetes, uma coisa que você precisa tratar. Não precisa ter esse estigma que as pessoas colocam em cima, né? Seja
porque é para um problema mental, ou seja, porque é um problema de saúde mental, então se estigmatiza muito. Inclusive, tem muita gente que tem preconceito com relação, principalmente, a essa questão dos remédios que são aplicados durante o tratamento. Né? Esse remédio vai ser durante a vida inteira? Como é que é isso, né, doutor? Sim, o remédio vai ser pela vida inteira. Não necessariamente aquela dose inicial que o paciente usa em crise, ele vai permanecer, mas ele vai ter que usar pelo menos algum tipo de estabilizador de humor, que é a medicação, digamos, de manutenção para o resto da vida, e periodicamente estar com o seu médico para fazer os exames, fazer as avaliações, para poder se manter estável. Doutor André, continua aqui com a gente, viu? Fica aqui no estúdio, que daqui a pouco, minha gente, ainda hoje vamos voltar a conversar com o psiquiatra André Gordilho. Daqui a pouco ele esclarece para a gente dúvidas enviadas aí por você, telespectador, sobre o transtorno bipolar. Lembrando que a sua participação pode ser feita pelo telefone 0800 071 5250. Vamos para um breve intervalo e na volta... Voltamos com o quadro Saúde em Pauta. Agora o psiquiatra André Gordilho responde as perguntas enviadas por você, telespectador. Doutor André, o José Carlos de Jesus, de 53 anos, de Lauro de Freitas. Ele pergunta assim: tive um derrame e depois disso passei a ficar irritado e agressivo sem motivo. Pode ser bipolaridade? Existe tratamento? Veja só, ele teve um derrame, provavelmente ele pode ter tido alguma lesão em alguma área determinada do cérebro. Isso, existem os transtornos de humor orgânicos, ou seja, causados por uma lesão orgânica. Então ele pode ter isso aí, tem tratamento para isso, sim. Ok, agora, onde faço o teste para saber se sou bipolar? Há tratamento na rede pública? Essa pergunta é do Anderson, da Pituba. Não tem teste para dar diagnóstico de bipolar, né? O diagnóstico, na verdade, ele é clínico, ou seja, você tem que ir no seu psiquiatra, ser avaliado, tem que ter um histórico, obviamente, o psiquiatra vai avaliar de forma minuciosa e, de acordo com seus sintomas, verificar se você tem ou não algum sintoma ou se você se encaixa no quadro de bipolaridade ou não. Tratamento na rede pública tem, ou seja, existem os hospitais do Estado, o Mário Leal, tem o Juliano Moreira, que oferece ambulatório, oferece tratamento, agora, obviamente, aquém da quantidade do que se é esperado, né? Que se é esperado. A Claudete do Cabula: é possível administrar o transtorno sem remédio? Não. Assim, você vai sempre precisar usar alguma medicação. A gente pode usar mais ou menos medicações. Ou seja, existem tratamentos não medicamentosos, como, por exemplo, na depressão bipolar você pode usar a estimulação magnética transcraniana, que é um tratamento não medicamentoso para quem tem uma outra sensibilidade. Tem a eletroconvulsoterapia, que é um tratamento que às vezes a pessoa também, em quadros resistentes, você utiliza, ou então em quadros muito agudos que necessite uma melhora muito rápida. A psicoterapia, ela ajuda muito na manutenção, na compreensão, no tratamento, no segmento, mas a medicação, alguma medicação se faz necessária. Agora, a Ana Júlia do Garcia: pessoas mais agressivas estão mais propensas a desenvolver o transtorno? Aí é quem é que veio primeiro, se é a galinha ou o ovo, né? Ou seja, será que essa agressividade já não é por conta de um transtorno de humor, de um problema que ela tenha? Não necessariamente, talvez essa agressividade já seja alguma coisa relacionada a alguma coisa disfuncional aí que tem que ser avaliada. Agora, a pergunta de uma pessoa anônima, no caso: olá, Igor, tem um colega de trabalho que é aparentemente doce e tranquilo, mas de repente se irrita com facilidade e dá ataques, falando alto e humilhando os outros colegas. Isso deve fazer mal a ele também, pois ele fica nervoso e vermelho. Como os colegas devem agir? Eles devem dizer a ele que procura um especialista, ou isso pode ser ofensivo? É um problema, né? É difícil, né? Porque você que conhece melhor ele, que talvez, e tenha talvez algum grau de amizade, possa chegar no momento que ele esteja calmo, né? Buscar conversar com ele e talvez sugerir que ele procure uma ajuda, que isso não deve estar fazendo bem a ele, talvez ao ambiente de trabalho dele. Agora, como você também pode falar com ele sem ser de uma maneira invasiva, na verdade, porque ele também pode se irritar, né? Pode, mas é um risco que você corre, né? Aí tem que ver se vale a pena correr esse risco ou não. Talvez chegar a algum familiar dele, enfim, não sei até que ponto a gravidade disso aí, mas aí se tiver num ponto muito exacerbado, talvez vale a pena ir por vias alternativas, vias familiares, enfim. Então, esse colega de trabalho que faz esse tipo de ação deve se controlar também um pouquinho, né? Até ele mesmo repensar os atos dele e ações dele dentro do trabalho. A Maria Caldas, de 73 anos, do Canela, perdão. Uma pessoa maior de 70 anos e com transtorno bipolar pode se tratar só com remédio ou precisa de terapia?
Pode se tratar só com a medicação, sim. É possível se tratar só com a medicação, sim. Tem pessoas que não se adaptam à psicoterapia, mas ela precisa ir regularmente ao seu psiquiatra e fazer os exames de rotina e para viver as dosagens medicamentosas. E como ela tem 73 anos, o cuidado tem que ser maior ainda, porque provavelmente ela deve ter algum problema clínico associado, hipertensão, enfim, algum problema, pode ter problema renal, pode ter, enfim, várias coisas que o idoso tem que se cuidar também. São comuns nessa idade. Exato. Também, né? A Marilda Santaella, de 58 anos, do Campo Grande. Como identificar o transtorno bipolar em crianças? É possível que meu neto de 5 anos sofra disso? Ele oscila muito o comportamento dele. A criança, é possível que ela tenha o transtorno bipolar do humor, mas também pode ser também, às vezes, um déficit de atenção. Se é uma criança muito hiperativa, muito impulsiva, ou seja, que não consegue se adaptar na escola, que é agressiva, que não fica quieta, talvez valha a pena levar num especialista em psiquiatria infantil. Em psiquiatria infantil, né? Agora, essa pergunta da Nivaldina Arcanjo, de 68 anos, da Ilha de Taparica. Eu gostaria de saber se existe algum alimento que possa minimizar essa bipolaridade ou só medicação pode controlar o transtorno? Não, medicamento não... A alimentação não vai minimizar ou piorar. Na verdade, uma alimentação saudável se faz importante porque, às vezes, também vamos supor, você tem um transtorno bipolar, usa medicação, algumas medicações podem engordar, podem causar dislipidemias, alterações a nível de colesterol, essas coisas. Então, uma boa alimentação saudável é sempre positiva. Sempre o interessante, sempre o ideal, mas não vai né? tratar o transtorno. Ok. Doutor André Gordilho, muito obrigado pela participação aqui no estúdio. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço, tá bom? A você e a todos. Obrigado. A gente agradece também a você que ligou e participou do nosso quadro Saúde em Pauta. Olha só, devotos se reuniram neste domingo para uma...